Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje é a nossa quinta aula do segundo bimestre e a nossa aula de hoje ela traz o tema Sociedades Indígenas na Amazônia, Novos Saberes. E aí, nesse tema, a gente vai ver na introdução logo que vai falar que as pesquisas que nós temos atualmente, ela vem reformulando o saber sobre os povos indígenas na Amazônia. Os estudos recentes eles questionam as antigas teses que formulam novas perguntas e fazem a história, esse campo onde o conhecimento se movimenta. Então, o processo histórico de uma sociedade, de um povo, ele está em constante movimento, está em constante transformação, porque é um processo construído, feito pelo homem. Então, por isso, essas pesquisas que vêm acontecendo, principalmente nas últimas décadas, sobre os povos indígenas, elas vêm nos dando novos saberes sobre essa população que vivia aqui na região amazônica e que vive até o momento. O primeiro mapa que vocês têm aí, ele mostra um pouco os sítios arqueológicos, né, que estão localizados, que foram descobertos dentro do espaço amazônico e que a partir desses sítios arqueológicos é que se estuda, se analisa e se descobre novos saberes sobre o espaço amazônico. O primeiro texto que vocês têm aí fala sobre as pesquisas, sobre os números de habitantes, né, sobre quanto era a população amazônica antes da chegada dos europeus. As mudanças nas pesquisas que tentam responder a seguinte pergunta: quantos indígenas habitavam na região no momento da chegada dos europeus? As pesquisas realizadas até a década de 60 diziam que a Amazônia era pouco povoada. Essa conclusão, no entanto, partia de dados estatísticos feitos pelos europeus, cerca de 100 ou 200 anos depois dos primeiros contatos. Nessa época, devido ao contato dos europeus com os indígenas, certamente já havia sido dizimado ou sensivelmente reduzida a população indígena. Nas décadas seguintes, que é o próximo texto que vocês têm aí, as pesquisas através dos vestígios arqueológicos, né, de viajantes ao longo dos rios, chegaram à conclusão que o número de indígenas era muito maior do que se acreditavam. Atualmente, né, ainda através dos estudos de análise feitas sobre a população amazônica, estima-se que uma população de 2 milhões de indígenas habitavam na Amazônia brasileira no século XXI. E aí vocês têm logo depois um gráfico que mostra sobre a população indígena por região no Brasil. E analisando o gráfico, a gente pode ver claramente que o número de habitantes das populações indígenas, elas estão mais presentes na região norte, que é um dos espaços que compõe a região amazônica. Tá ok, crianças? Então, hoje a gente trabalhou um pouco sobre essas novas teorias, esses novos estudos que vêm sendo apresentados sobre a população indígena na Amazônia e como essas populações hoje elas são estudadas para se descobrir esses novos saberes sobre a população indígena, uma população que foi tão importante na formação da população amazônica. Ok, crianças? Então, a gente para por aqui hoje. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao nosso assunto. Tchau, gente. Até a próxima aula.